Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez meu amigo e meu irmão Jean Val Elan, Rogério de Almeida Freitas, que vocês que gostam muito também, todos os convidados que vêm aqui, e hoje nós vamos botar um assunto aqui para botar para quebrar mesmo, é interessante, né, porque eu estou gostando cada vez mais do Elan, eu estou falando aqui antes de chamá-lo, né, porque, e o público também, porque ele não tem mais papa na língua. Isso é bom, né? Aí quando você se identifica, pessoas que são iguais assim, vamos dizer, ou que se comportam iguais a você, você fica mais feliz assim, né? Porque tem muita gente que tem medo de falar, ou não sei o quê, se eu falar isso, vou ser visto como, vou ser visto assim, tal, tal, tal. Então, é isso. É questão de personalidade, é questão de posição. Isso é bacana quando a pessoa assume sua posição, assume sua mudança de pensamento, de consciência. Não é o caso que eu estou falando aqui, mas é assim. Tem que assumir as mudanças. Se eu mudei, se eu penso diferente, eu tenho que assumir, uai. Qual é o problema? Isso não é ruim? É bacana isso? Então tá aí. Então deixa eu trazer ele aqui. Cadê? E aí, Rogério de Almeida Freitas, Jean, como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz, uma alegria sempre renovada estar aqui com você e todo o seu público. Então, estou muito feliz, Eustáquio. Espero ser útil. Então tá aí. Tá preparado ou não? Vamos Sempre, embora. né? Sempre. E escuta, hoje o tema que se apresentou foi anjos ceifadores e o que é? E até esqueci agora, mas tudo bem. A gente já pego já. E a colheita, né? Há muito tempo assim a gente vem, nós estamos em pleno século 21 dessa cronologia que nos foi imposta, né? A gente não faz a menor ideia, eu pelo menos não faço. E a maioria da humanidade não faz nem ideia que dia é hoje, né? Dentro do sempre, que dia é hoje. Hoje nós estamos num dia hipotético que alguém determinou a partir do marco zero, na hipótese de nascimento de Jesus e tal, tal, tal. Então nós estamos no dia tal de 2021. Então a gente sempre vem os livros que foram publicados e a gente toma como verdade, fala-se de juízo final, de resgates, disso e daquilo, cada um fala dentro da sua crença, da sua filosofia. Mas fala-se também de anjos ceifadores. Primeiro a gente ouve anjos. Anjo, caramba, anjo é uma coisa legal, angelical, tudo isso aqui. Por outro lado, ceifador. Pô, o cara tem um negócio na mão, como é que um anjo pode ser ceifador, né? E que colheita é essa, né? Tem escolhido e patati patatá, então nós temos muito pano para manga. Então, Elan, antes de mais nada, é um prazer ter você de novo aqui. Eu sempre enalteço isso. Obrigado. É bacana porque a gente pode conversar à vontade, né? A gente não tem pauta e a gente vai falando aquilo que vem à telha. Qual é a sua posição, você que tem uma mente aberta, ou que toda essa sua vivência nesse meio espiritual e espiritualista, qual é a sua concepção de anjos ceifadores e uma eventual colheita? Que colheita é essa, caramba? Até quando nós vamos viver com essas coisas? Nos programas anteriores nós já abordamos uma série, já desmistificamos e desmitificamos um monte de coisa. Vamos ver se hoje a gente consegue dar um passo a mais. Vamos lá. É assim, historicamente, se entendermos que hoje as notícias veiculadas em muitos livros da antiguidade, tipo a Bíblia, e a Bíblia é um conjunto de 73 livros, dos quais 46 formam o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento, esses 46, que são muito antigos, né? Ainda assim parecem literatura recente comparado a registros cuneiformes dos acadianos, dos sumérios, que é mais antigo ainda, como também o próprio conceito de vedismo que a gente encontra na Índia, né? Quando Parashara forneceu ao mundo os 4 Vedas, principalmente o Rig Veda, e lá no Rig Veda, pela primeira vez, e isso é muito antigo, falou-se que esse universo existia porque uma divindade havia se sacrificado. Então, o que de vivo existe nesse universo são os pedaços, tá? Desse criador frustrum. O que é frustrum em latim
é a base da palavra frustrado. Mas sim, frustrado, o sentido mesmo é despedaçado, alguém que frustrou-se. Então, esse conceito vem lá de trás. E é nesse contexto que hoje a gente chama de lendário mitológico que pela primeira vez se fala em anjos. E para isso aqui a gente tem que entender uma coisa. Por mais que nós não entendamos isso, mas se nós olharmos hoje o cenário das conversas religiosas, esotéricas, místicas, gnósticas, o que for, nós ainda estamos comentando, obedecendo aos tópicos elencados por Enoque. Enoque foi alguém que, em termos de Bíblia, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, esse Enoque aí, que foi levado pelos anjos do Senhor para conviver com o Senhor durante 300 anos e depois voltou para a Terra. Enoque, então, é o primeiro ponto histórico, entre aspas, alguns não consideram isso história, mas é histórico, que depois de ter passado esses anos todos fora, voltou para sua família e ditou ao seu filho Matusalém 366 livros. Nossa. E é nessa literatura que os anjos aparecem pela primeira vez. Tá, faz uma parte assim. Você acredita, ou dentro do seu estudo, esses 300 anos de Enoque, onde é que ele esteve? No universo vizinho. Oi? No universo vizinho, no chamado Brahmaloka, né? Na mitologia hindu. Em todas as mitologias do passado, essa criação frustrada do Criador, que terminou caindo na criação, compõe-se de dois gomos, de dois universos. Tá. Na mitologia Yanomami, por exemplo, é o Yutukara e Yotukara. Rutukara e Otukara. Na mitologia chinesa, é Yang e Yin. Na mitologia ariana hindu, é o Brahmaloka, o Buloka. São dois universos. Então, Enoque foi levado desse universo para viver no universo vizinho durante 300 anos com Javé, ou seja, o Deus do Antigo Testamento, e os anjos. O primeiro problema é que esse nosso universo é material e esse universo vizinho é antimaterial. E matéria e antimatéria, quando se encontram, se autodestroem. Então, é explicado pelos anjos que eles fizeram uma proteção, um artifício para poder Enoque ter esse macacão vibratório, como se fosse um astronauta indo para um mundo antimaterial e com alguma proteção. Bem, pouco importa. Esse aqui seria o primeiro marco temporal, histórico, de que alguém falou de anjos. E mais ainda, todos os assuntos aos quais Jesus se referiu quando esteve aqui, todos os assuntos aos quais os profetas antes de Jesus falaram, tudo isso pertence à agenda que Enoque apresentou ao mundo. Por quê? Porque Enoque foi o primeiro ser humano que Javé, entre aspas, gostou do que viu, ele não gostou do que viu em Adão e Eva pela desobediência, em Sete, em Enos, Cainã, a turma toda que eu já falei, mas Enoque ele gostou, por isso que ele levou. E ele queria fazer de Enoque o seu eterno emissário. Como Enoque agora estava habilitado tanto a viver no mundo antimaterial como material, Enoque apresentou ao mundo, através do seu filho Matusalém, esses 366 livros, apresentando a agenda de Javé. E qual era a agenda de Javé? Como no tempo de Adão e Eva, os humanos haviam sido enganados e, portanto, se alinharam, entre aspas, com os demônios ou com os rebeldes que fizeram Eva tomar uma porção ou comer uma maçã, metaforicamente. Sim. E Adão também, e tornaram-se racionais, e Javé não gostou disso, porque pararam de obedecer a Javé aí. Então, na época de Enoque, Javé disse: Enoque, apresenta lá ao mundo a minha agenda
E essa agenda, os principais pontos são... Tem lá vários assuntos. O principal deles é o juízo final. Ou seja, Uau. lá no final dos tempos, ele, Javé, iria promover um juízo final para ver quais os humanos que voltariam a estar alinhados com ele, Javé, traído que ele havia sido por Adão e Eva, e quais os que seriam ceifados, vamos assim dizer, Isso. e iriam para o inferno. Enoque apresentou isso ao mundo, mas diz: antes do julgamento virá um Messias que vai alertar toda a humanidade, vai preparar toda a humanidade, vai dar mais um tempo para que todo mundo se alinhe com isso, e ele voltará, e por isso que Jesus, quando aqui esteve, disse que voltaria pessoalmente para separar o joio do trigo, para fazer o julgamento geral dos vivos e dos mortos. Isso foi uma metáfora também ou não? É metáfora. É metáfora, mas de certa forma é uma metáfora enraizada em fatos, eu explico já. Ok. Então, assim, em termos do contexto geral, tá certo? É isso aí. Mas observe o detalhe. Quando os judeus foram perseguidos pelo Império Assírio, dominados, inclusive, as 10 tribos do norte de Israel foram levadas para ser miscigenadas no Império Assírio, as 2 tribos do sul, as 12 tribos de Israel, as 2 do sul, em 586 foram capturadas por Nabucodonosor e levadas para o cativeiro da Babilônia. Então, os judeus sempre foram dominados por um povo estrangeiro. Eles sempre tiveram essa perspectiva de serem dominados. E os profetas que foram surgindo sempre davam o aviso de Javé que lá na frente viria um super Messias que iria colocar os judeus, tá, numa posição de comando no mundo. E para isso era preciso tal Messias, e para isso seria sempre necessário observar a agenda que Enoque estava dizendo, estava mostrando. Por quê? Porque lá na frente haveria um julgamento geral dos vivos e dos mortos. Mas qual o detalhe? Como esses judeus estavam espalhados, eles foram dominados pelo Império Assírio, depois babilônico, depois pelo persa. Na época em que Alexandre Magno dominou o mundo, dominou também os judeus. E fundou a cidade de Alexandria, e nessa época, ou seja, 2 séculos e meio antes de Cristo, os principais judeus do mundo residiam em Alexandria e resolveram traduzir para a língua grega todos os manuscritos em hebraico e aramaico que eles colecionavam desses avisos desse Deus através dos patriarcas Adão, Sete, Enos, Enoque, Noé e dos profetas. Então, nessa época, eles fizeram um livro com 40, uma Bíblia, vamos assim dizer, dos judeus, com 47 livros. É a versão chamada Septuaginta, porque foram 70 sábios judeus que escreveram esses 47 livros, e aqui estava o livro de Enoque. Ah, sim, tá. Só que quando, 6 séculos depois, ou seja, no século IV depois de Cristo, o cristianismo se tornou católico, quando Constantino parou de perseguir o cristianismo e transformou em catolicismo, o bispo de Roma, Damaso, contratou Jerônimo para que ele traduzisse tudo agora para o latim, que era a língua oficial de Roma. O que é que Jerônimo fez? Como ele queria ressaltar a importância de Jesus, ele precisava sumir da Bíblia com Enoque, já que Enoque era mais citado do que o próprio Jesus. Ele retirou o livro de Enoque, por isso que o Antigo Testamento, em vez de ter 47 livros, tem 46. Olha só. Então, o livro de Enoque sumiu. E com o livro de Enoque sumindo, os tais anjos, onde se tinha notícias abundantes sobre os anjos, também sumiu. Em 1776, James Bruce, um explorador escocês, lá na Etiópia, encontrou pedaços de um desses livros de Enoque
E em 1846, o professor Sokolov, em Belgrado, encontrou numa biblioteca perdida fragmentos de outro livro de Enoque. Então, hoje, nós temos 2 pedaços de 2 dos 366 livros de Enoque, que é o que se fala sobre esses anjos. Então, assim, para eu fechar, o cenário de anjo ceifador, juízo final e colheita é esse cenário enoquiano, que Javé teria transmitido a Enoque, e Enoque teria transmitido ao mundo através de seu filho, Matusalém. Quando Jesus nasceu, ele estava só cumprindo a agenda de Enoque e avisando a humanidade que ele voltaria depois. Esse depois é hoje. O único livro que fala disso é o Apocalipse, que surgiu no Novo Testamento, ou seja, João, apóstolo de Jesus, escreveu o Apocalipse. Isso. Então, a relação Enoque, Jesus e o Apocalipse é a linha mestra que nos permite entender a questão dos anjos ceifadores, a colheita e os tempos que estamos vivendo. Conta aí, Enoque. Existe aí, tem gente que divulga, mas eu nunca me familiarizei com aquilo, nunca me atraí, as chaves de Enoque, né? Que tem o Hurtak que faz isso, mas tudo bem. Então, o que seriam essas chaves de Enoque aqui que o Hurtak tanto divulga? Se desapareceram todos os livros, que é uma grande sacanagem, me desculpe o termo, mas é isso, o ser humano fazer um negócio desse, mais uma vez, reitero o que eu falei, que nós somos, porque nós estamos humanos, nós somos a coisa errada desse planeta, porque não é possível, né? O resto é tudo lindo, bonito, a fauna, a flora, tudo, agora tem o humano para atrasar a sua própria evolução. Então, como é que é essa história só para a gente dar sequência daqui a pouquinho, as chaves de Enoque, o que é isso aí? Olha, é um livro de Jay Hurtak, né? Isso. É uma visão muito particular dele, exatamente por Enoque ser o mais profundo de todos os profetas bíblicos, ter sido o único a conviver direto com Javé, inclusive Enoque não morreu na terra, ele foi um dos que foi levado e jamais morreu na terra. Tá. Ele vivia com sua família, os anjos chegaram, ele avisou a família que ia embora, foi, mas 300 anos depois voltou, passou os livros para Matusalém, seu filho, e foi embora com os anjos. Então, Enoque não morreu na terra. Enoque, desculpe uma parte só. Enoque a gente pode considerar um humano de mais elevada estirpe, vamos dizer, ele não precisaria mais, por exemplo, ele não está na roda de Sansara, não voltou aqui. Voltou. Ele sempre volta, mas dentro de uma programação de esclarecimento. Sim. Mas não porque precisa karmicamente. Porque ele tem no seu DNA, desde então, marcado alguns segredos desse ser chamado Javé. Então, Hurtak, ele, diante da ausência de muitas páginas e outras notícias de Enoque, ele deu a sua visão pessoal. Tá. Mas aqui eu nada teria a acrescentar, porque eu penso que a análise feita é de ordem muito própria, muito bem feita, muito interessante, mas não penso ser relevante para o que realmente, conforme penso, se encontra num pano de fundo por trás desse processo. Hurtak, ele apenas estava preocupado em ressaltar a questão ufológica dos tais anjos. Sim, isso é verdade. Por trás disso. Né? E é um livro muito sério, muito bem escrito, maravilhoso, mas que... Não, só para esclarecer um pouquinho, já que nós estamos no tema, né, as pessoas certamente gostariam de perguntar. Claro, e a chave seria os tais segredos das coisas de Enoque, porque nesses 2 livros que surgiram recentemente, ou pedaços de livro, mesmo sendo um material meio que destruído, mas tem muita coisa. Né? E por falar em queima de arquivo, realmente nós somos um bando de cretinos. Né? Em 2.200 anos atrás, Xin Shi Huangdi, na China, destruiu bibliotecas de todos os séculos para trás, porque ele queria ser o número 1. A Surbanipal, todo o trabalho que ele fez
de construir uma biblioteca em Nínive, depois veio um cara chamado Nabon Assad, destruiu toda a biblioteca, porque ele queria ser o número um. Então, assim, de imbecilidade em imbecilidade, nós viramos isso. Uma espécie inteligente que não sabe nada sobre sua origem, sobre o significado da vida, porque queimou todas as notícias do passado. Elan, uma das. Se você deve saber, né? E se você puder falar, você fala. Uma das últimas vindas, ou Enoque está aqui ou não está. Quando os seres desta estirpe voltam para a Terra, vamos dizer, voltam para esse plano físico, eles passam anonimamente ou eles geralmente têm destaque? São pessoas famosas no nosso linguajar, assim vamos dizer. Em tese, eles fogem do destaque, mas cedo ou tarde terminam tendo. Pela produção, pela revelação, pelas notícias que são veiculadas, né? Então, assim, é difícil não ter um destaque. Normalmente é pós-morte, tá certo? Ou seja, normalmente é póstumo, porque não são figuras que saem fazendo sucesso, que vendem a alma para aparecer ou para... Não. Então, assim, eles estão imbuídos da verdadeira missão deles, da tarefa deles, né? Tentam. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Tá, mas quando dizem, que eu não tenho experiência própria nenhuma, por isso que eu digo que dizem, que quando, seja lá quem for, vem para esse plano físico, do plano que ele vive, ele está sujeito às leis, né, deste plano físico. E também às tentações desse plano físico. Isso é verdadeiro mesmo? 100%. É mesmo? Quer dizer, um anjo, por exemplo, pode se perder, vamos chamar assim, vamos dar esse termo de se perder. Olha, nos livros que eu produzo, a Sim. situação dos anjos não é lá muito confortável do modo como eu traduzo, né? Sim. Eu escrevi um livro chamado A Divina Colmeia. Colmeia, tá. Isso, que é uma forma de elogiar Dante na sua Divina Comédia, mas de brincar, porque, assim, Javé e os anjos parecem uma abelha rainha e o resto é abelha operária. Esses anjos, eles não têm personalidade própria. Eles não são seres, tudo indica, individuados ou individualizados, do jeito que uma abelha... Interessante você falar isso para desmistificar a figura do anjo. Porque anjo a gente pensa que é um bonitinho de olho azul, louro ou loura, mulher, tudo isso aqui, e tem consciência plena, então não é bem assim a coisa. Infelizmente, eu sou propenso a convidar as pessoas a refletirem de forma mais adulta e dizer que não. Eu conheço toda a literatura de pessoas maravilhosas que falam sobre anjos no sentido romântico, no sentido... mas, assim, isso é muito religioso, isso não é factual. Em termos de evidência factual registrada em livros antigos, esses anjos funcionam tipo a abelha operária funciona numa colmeia. A abelha rainha da ordem, eles executam e eles são incorruptíveis porque exatamente não têm individualidade, eles nada almejam. Então, esses anjos, né, e existem diversas classes desses seres, são clones do Criador, mas clones adaptados a certas funções que esse Criador faz com que esses anjos executem. Ponto. Right. Essa definição ela é um pouco antipática, porque acaba com esse lado romântico de anjo estar cuidando da gente. Né? Isso que eu ia falar. Porque existe uma utilização da mesma expressão, sendo o anjo da guarda, aí nós iríamos para seres espirituais. Anjo não é ser espiritual, é ser desse universo físico. Opa! E do universo vou esclarecer. O anjo espiritual, o anjo amigo espiritual, esses seres elevados, esses existem. Estes cumprem esse papel de acompanhamento amoroso, vamos dizer,
mas não são milagreiros. E eles não são empregados domésticos de nenhum ser humano e nem muito menos existem para fazer os nossos caprichos. Não funciona assim. Mas há uma literatura extensa dizendo isso. Mas aqui, então, nós já estamos falando de dois tipos de anjos. Isso, e eu quero perguntar de mais alguma coisa. E aí já aproveita no embalo e fala. E me fala também o que significa arcanjo, querubim, que são derivados, o que são? Porque nesse esclarecimento que você está fazendo é importante a gente classificar também o que é arcanjo e o que é querubim, essas denominações. Essa questão, no livro de Enoque, tem muito do que desapareceu, estava a descrição dos diversos tipos de clones funcionais ou de anjos funcionais que o Criador teria gerado, né? E esses seres, então, seriam chamados de anjos. Nesse sentido, há uma nomenclatura que desapareceu com os livros sumidos de Enoque. Mas, quando no século II depois de Cristo, o rabino Shimon Bar Yochai foi envolvido por Javé e seus anjos, e a Cabala surgiu, na Cabala, nos seus termos cabalísticos, ressurgem algumas classes de anjos, tá? E essa confusão toda, o monge Dionísio, no século VI, resolveu organizar, então, as notícias que ele colecionou e dividiu os anjos, ou melhor dizendo, os auxiliares do Senhor, aí no âmbito da visão católica, em 9 classes de seres que ajudavam a Deus, entre aspas. É aqui que surge a questão dos anjos, arcanjos, potestades, querubins, serafins a todo, são 9 Entendi. títulos, né? Mas assim, na Cabala, a Cabala diz que existem 4 grandes planos cósmicos: Alt Ziluf, né? Briá, Yetzirah, ou Yetzira, e Asiá. E situa esse Yetzirah como sendo esse universo vizinho, e parte desse universo vizinho estaria dividido em 7 níveis, que é onde os anjos estariam com todas as suas potestades ou suas forças ali existindo. Né? Esse é o universo que Enoque esteve. Que Enoque você está se referindo. Tá. Exatamente. Né? Esse universo ele tem 1000 nomes. Em cada mitologia ele aparece com um nome distinto, como o nosso também. Então, assim, querubim, arcanjo, serafim, potestade, trono, são nomes dados a esses seres que executam funções distintas. Os únicos que trabalham... Também não pensam, são comandados. Também não pensam, são... Todos. Perfeito. Todos. Ok. Todos. E assim, de longe esses seres são bonitos, porque parecem seres humanos, daquele padrão de beleza nórdica, europeia. E é isso mesmo, então? Então isso aí não é... Algumas classes. Não é invenção, não. Isso é real. Tá, ótimo. Porque eles são protótipos do que hoje os seres humanos são e outras raças universais. Okay. Mas tem outras classes de anjos que também são protótipos de outros tipos de seres, e esses, aos nossos olhos, são muito feios, são desagradáveis. Entendi. Então, há de tudo. Tá? Há de tudo. Bom saber. Mas eles, apesar de terem a forma humanoide, não são humanos, não sorriem, não movem um músculo do rosto, não são agradáveis. Demonstram frieza, né? São frios mesmo, Total. Mas são frios. Eles executam ordem e o algoritmo, o protocolo mental deles se movimenta, de uma forma estranha. Na própria Bíblia, ou melhor dizendo, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas conta que antes de Jesus nascer, José e Maria era uma prima distante de Isabel e Zacarias, só que Maria tinha 15 anos, Isabel já tinha uns bons 60 e o marido 90, chegando perto de 100 anos.
E Zacarias e Isabel vieram a ser o pai daquele João Batista que nasceu na mesma época que Jesus e tornou-se o profeta que anunciou Jesus, João Sim. Batista. Como é que foi como é que o anjo Gabriel, ou Ayagrael, anunciou a Zacarias essa história toda? O coitado de Zacarias, segundo a descrição de Lucas, estava lá no templo onde somente o sumo sacerdote do templo de Salomão entra, e no caso ele era o sumo sacerdote da época, e quando ele estava lá limpando as coisas, Gabriel apareceu para ele e disse: ó Zacarias, estou aqui em nome do Deus dos judeus, ou seja, de Javé, para anunciar que Maria, prima de Isabel, vai ter um menino, e este menino será o Redentor, e tu e Isabel terão também um menino, e este menino anunciará o primo. O coitado de Zacarias, que não fazia sexo há uns 40 ou 50 anos, pensou, mas como é que eu, nessa idade, vou funcionar? Né? Aí o anjo sentiu as vibrações dele e disse: como estás duvidando dos desígnios de Deus, ficarás mudo até o dia do nascimento do filho. Olha. Agora, você imagine o coitado do Zacarias, com 90 nas costas, 90 anos, que não fazia sexo com a esposa há um bom tempo, chegar em casa mudo e ter que explicar à esposa que acredita que eu quero fazer amor. fazer amor. Então, assim, são coisas tragicômicas, né? Sem dúvida. E só o nosso olhar infantilizado, romântico, diz: ah, Maria foi escolhida por Deus para ser mãe do Messias. É uma violência uma jovem de 15 anos se ver grávida e não ter ninguém para contar e chegar para o noivo e dizer: meu noivo, eu estou grávida. E o coitado do noivo: mas a gente não coabitou. Eu sei, mas eu estou grávida. Se José não tivesse engolido em seco e confiado em Maria, Maria tinha sido apedrejada, porque na época quem fazia isso era apedrejado. Então, ser escolhido por Deus, entre aspas, é algo meio trágico, porque só sabe que Maria sofreu ela e José. José antecipou o casamento para disfarçar um pouco, né? Mas, assim, esses anjos, eles não têm a natureza humana, não compreendem que um ser humano pode pensar, porque Javé não queria que o ser humano pensasse desse jeito, desde a época de Eva. Esse é o problema todo. Rapaz, aí você está falando isso aí, agora você me faz voltar em 60 anos, em 50 anos do que eu faço, que é viver no meio da ufologia ou dos mundos extraterrestres, digamos assim. A descrição que você está dando de anjo é a descrição de muitos desses seres frios que você acaba de dizer, que se manifestam por aí, ó, falo, fico me arrepiando aqui. Então, existe alguma associação entre tripulantes desses objetos voadores e anjos? Total. Ai, caramba, que é isso? 100%. A maioria do que se fala aqui na Terra de seres bonitões são essas figuras, só que não Os são feios humanos. também. Os feiões também, porque tem. Também tem feio, mas tem de tudo. Tem de tudo. E assim, Eustáquio, nós vamos saber disso daqui a pouco, porque o processo continua. A coisa ainda não. Que coisa? O anunciado por Enoque lá atrás, e por todos os profetas, e pelo próprio Jesus, e pelo próprio Sofia, que seria uma espécie de chefe dos anjos na atualidade, nada ainda aconteceu, tudo está por acontecer. Então, essa colheita, essa coisa, foi transmutada em crença devido ao livro do Apocalipse. Sim. O Apocalipse é algo que foi produzido na época em que João, o apóstolo de Jesus, que viveu perto de 100 anos, quando ele tinha também uns 90 anos escondido na ilha de Patmos, né? Há um fato na vida de João que eu preciso contar para poder justificar a questão apocalíptica. E, inclusive, João produz a descrição desse fato no capítulo 21 do seu Evangelho Tardio. João diz que depois da crucificação de Jesus, um certo dia, ele e mais 6 estavam pescando no lago
é onde costumavam pescar, e não pescaram nada. E quando iam voltando para a margem, um homem apareceu lá na margem e disse: joguem a rede nessa direção. E eles jogaram a rede na tal direção, e a pescaria foi maravilhosa, e voltaram na direção daquele homem, e quando Pedro viu que o homem era Jesus ressuscitado, se atirou na água, e isso está lá descrito. Né? Qual é o detalhe? Nesse dia, estranhamente, o Jesus ressuscitado comeu peixe frito com esses 7 apóstolos. E eles estavam sentados em torno de uma fogueira, e tinham Pedro e mais 5 apóstolos desse lado, e só João estava desse lado aqui, desse outro lado. Aí Pedro, que quando Jesus estava vivo, ficava perguntando sobre o futuro de cada um dos apóstolos, né? Nessa hora ele deve ter pensado, agora que ele está morto, está ressuscitado, ele sabe das coisas. Ele disse: mestre, o que será de mim? Aí Jesus dizia: Pedro, eu estou organizando um lugar para você lá no céu, ou coisa que vai. Aí Pedro, apesar de não ter gostado muito da resposta, porque Pedro queria saber o que seria dele naquela vida, e não depois da morte. Sim. Aí disse: e deste? E deste? Aí Jesus, vendo que ele ia perguntar um por um, Jesus foi e se referiu: quanto a esses que estavam ao lado de Pedro, todos irão ter comigo no meu mundo, o Pai tem muitas moradas, eu sou rei, mas não sou rei deste mundo, vocês irão ter comigo. E Pedro notou que ele tinha feito um movimento de mão que cobria Pedro e mais os 5 apóstolos, mas não envolvia João, que estava do outro lado. Aí, no Evangelho, está lá descrito isso. Aí Pedro olhou para Jesus e disse: quanto a este? Aí apontou para João. Aí Jesus deu uma resposta que ferrou com a vida de João. Jesus disse: o que importa a ti se eu quero que ele fique até o dia que eu venha? Até o dia que eu venha? Olha. Porque Jesus estava repetindo ciclicamente que voltaria. Sim. Para pessoalmente separar o joio do trigo para atender a agenda de Enoque, que foi anunciada lá atrás. A próxima vinda de Jesus é para isso aí, para a colheita. Tá? Então, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, todos os apóstolos morreram, menos João, e João saiu com Maria num barco e foi protegido pelos cristãos que escondiam João e Maria aqui e acolá, foram até em Éfeso, na Turquia, onde Maria depois morreu, mas João era o único apóstolo vivo, e todo mundo ficava perguntando a João: ei, Jesus disse que você ia ficar aqui até quando ele viesse. Quando é que ele vem? E João não sabia dizer. Então a pergunta mais irritante para João era essa: João, Jesus, a gente soube, ele disse que você ficaria na terra até quando ele viesse. Aí João se escondeu. Estranhamente, Marcos, Mateus, Lucas produziram seus evangelhos. João não produziu dele. João só veio produzir o evangelho dele quando tinha uns 90 anos. Olha. Aí continuou em Patmos. Mas Jesus não chegou. Foi nesse momento que esse ser chamado Sofia, que é o Cristo cósmico, o chefe dos anjos desse universo de cá. Sofia? Sofia, ou Roquima, em hebraico. Sofia é o Sofia tem muitos nomes, tá? Sananda. Mas, assim, Sananda, Sanat Kumara, Avatar Kalki, Mahdi, ele é visto de muitas formas. Perfeito, muito bom você dizer isso, tá? Então, João recebeu a visita de um anjo de Sofia, dizendo: olha, você nunca entendeu que a vinda de Sofia para cumprir a promessa que seu avatar humano Jesus fez, de que voltaria à Terra, mas não nascendo de novo, mas sim na sua condição celestial. Então, agora escreva um livro que nós vamos lhe dizer quando é que isso vai acontecer, porque não é o tempo da sua vida. Então, o Apocalipse foi escrito por João, ditado por um anjo, a mando de Sofia, para confirmar a promessa que o ser humano Jesus havia feito de que no futuro ele retornaria. E nos capítulos 18 e 19 do Apocalipse, eu fiz essa tradução lá atrás, está num livro chamado O Recado Cósmico,
São 17 páginas de análise dos capítulos 18 e 19 do Apocalipse, que mostram as quedas das duas torres do World Trade Center. Olha. Eu estava escrevendo o livro Jesus e o Enigma da Transfiguração em 2001, no mês de setembro, estava em São Paulo, numa feira chamada Equipe Hotel, e à noite eu ficava escrevendo no hotel. E 2 dias antes da queda das torres, os seres que estavam escrevendo comigo pararam, foram embora, disseram que tinha um assunto urgente para resolver, os amigos espirituais continuaram, né? E 2 dias depois ocorreu aquilo que todos nós vimos, o 11 de setembro. Uns 10 dias depois, os 2 seres que estavam comigo escrevendo, e eram 2 anjos de Javé, só para você ter noção, e eles então explicaram que os capítulos 18 e 19, que falavam da queda da Babilônia, que é exatamente a queda das duas torres do World Trade Center, seria o período no qual Jesus voltaria. Ou seja, esse período que nós estamos vivendo, segundo o Apocalipse, tem como fato profético principal a queda das torres do World Trade Center, e nos capítulos 18 e 19 diz que depois da queda das torres, os reis da terra entrariam em guerra durante muitos anos, então teve a guerra do Iraque e do Afeganistão, e quando acabasse, o 7º anjo tocaria a 7ª trombeta e Sofia se faria presente. Então, em tese, nós ainda estamos vivendo, entre aspas, essa trágica expectativa, ou falta se cumprir apenas esse detalhe do livro Apocalipse, que é a velha história do julgamento geral dos vivos e dos mortos. Você acabou de dizer que Jesus voltaria não numa condição que eu já falei aqui. Eu assumo o que eu penso, eu me limito à minha mente aqui, vamos dizer, ela é limitada. Eu não posso imaginar, apesar de ter visto Hollywood, Spielberg, uma série de coisas, ver que isso aí, porque o cara só pode copiar alguma coisa que exista, né? Ele não pode criar alguma coisa que não existe. Então, Spielberg, ou seja lá quem for, quando imagina alguma coisa, porque ele foi buscar num mundo qualquer. Então, agora, eu não consigo conceber, na minha mente pequenininha, Jesus voltando, todo mundo olhando eles voando aí no céu, um monte de anjinho tocando trombeta. Pô, meu, pode falar o que quiser de mim, mas não, de jeito nenhum, e eu não posso acreditar. Então, como é que seria? E você disse que ele disse de uma outra forma, de que ele não viria da forma usual, sei lá. O que você quis dizer com isso? Vamos esclarecer esse ponto aí. Que é o primeiro contato oficial de seres de fora com os terráqueos, a vinda de Sofia. Infelizmente, as religiões protestantes que surgiram a partir da doutrina da justificação da fé que Paulo lá atrás lançou, criaram a cultura do arrebatamento. Com a vinda de Jesus, as pessoas vão desaparecer, são arrebatadas, mas não o que permanece sendo dito nos circuitos das fofocas espirituais e cósmicas é que não, é um avistamento ufológico que será inquestionável, filmado, compreendido por todo mundo, mas rápido, de umas 10 horas, porque se ficar ET parado aí, todo mundo para na Terra e a Terra precisa ir adiante. Ninguém lá de fora virá fazer nada pelo ser humano que caiba o próprio ser humano fazer. Então, esse contato será, entre aspas, rápido, menos de um dia, mas de tal forma que ninguém na Terra terá dúvida de que realmente houve. Quem é a figura lá dentro da nave, isso aí vai ter margem de dúvida, isso aí vai ter uma certa confusão, mas logo depois acontece o segundo contato, logo depois o terceiro, então é um processo que tem início, meio e fim. O contato que você chama é com o quê? Com chefes de nações? Não. Eles não vão falar com nenhum chefe de nação, porque não tem chefe de nação. Sim, tá. A corrupção, a bandidagem hoje domina. Por isso que eu pergunto. O primeiro contato é visual, para os humanos saberem disso. Inquestionável. Todo mundo vai ver. Todo olho verá, como diz, né? Todo olho verá. O grande trabalho, Eustáquio, é a criação não de um governo mundial, não é isso, mas é de um conselho mundial,
pessoas com credibilidade, não necessariamente presidente disso ou daquilo, Sim. que possa representar, aí lá na frente terá um contato com esse conselho. Mas não é com poder instituído disso ou daquilo. Detalhe, enquanto esses seres estão aí, pode apertar botão do jeito que quiser para lançar míssil, que nada funciona. Sim. Tá? Então, assim, é uma coisa pensada, organizada, e é isso que continua sendo dito por aí. Então, a volta de Jesus, vamos chamar assim, que a turma sempre pensa assim, será de uma forma caótica, né? Porque você já pensou? Apareceu uma coisa, 10 horas no ar, todo mundo vê, entendeu? E depois, aí, nossa... É isso que está descrito no Apocalipse. Todos os olhos verão a nave de Jesus, que se chama Nova Jerusalém no Apocalipse, né? E ele, inclusive, dá a medida da nave, que quando você faz a aproximação, essa nave, se tivesse estacionada na altura da órbita da Lua, ela corresponderia à metade de uma lua cheia. Então, se essa nave... E essa não é a maior, né? Mas assim, então está tudo dito por Enoque no Apocalipse, é porque o próprio Jay Hurtak e outros fizeram interpretação, e vale, toda interpretação vale, até que os fatos se cumpram, tudo fica valendo, tudo deve ser refletido, estudado, agora não estabelecido como verdade no campo de crença ou de fé, que a verdade está sempre um pouco mais além do que a nossa vã pretensão pode pretender. Tá, então vai acontecer, aconteceu, vamos supor que está aí hoje. O que vai acontecer com as pessoas? Vai o quê? Essa aparição, esse fenômeno, vai ter anjo no meio, vai ter ao pé da letra das palavras agora, que a gente conhece, anjo ceifador, estão vindo aqui para ceifar, para levar alguns, para deixar outros. Não. Essas histórias que todo mundo fala, como é que vai ser isso? Por que eles vêm, afinal? Quanto a essa questão de ceifa, é zero a possibilidade. Isso é só um argumento pedagógico. Muito bom esclarecer. Da turma que... Isso atemoriza muitos, atemoriza a maioria. O conceito é temor a Deus. Então a turma só aprende pelo temor. Então isso é veiculado, mas isso não se assenta nos fatos. Sim. Na espiritualidade já começou. Desde julho de 1989, quem vai morrendo já vai, entre aspas, se preparando para voltar a nascer aqui na Terra, ou se seu filme já está queimado, vai encarnar em outro lugar, porque é exemplo de um aluno numa escola que só faz repetir o ano e termina atrapalhando o progresso daqueles que querem estudar, a turma da corrupção profissional, a turma da perversão, a turma da maldade, essas figuras que atrapalham a vida, esses ditadores vagabundos, todos esses seres corrompidos, discurso enganoso, pouco importa se é de direita, esquerda, em cima, embaixo, Sim. O que for, é tudo farinha de um mesmo saco, que já tiveram inúmeras oportunidades em diversas vidas e fazem sempre a mesma coisa. Essa turma toda, até 2049, 52, todo mundo vai sair. Na Terra, vai encarnar uma turma menos tendente à corrupção, tendente ao bem. Então, o que Kardec é lá que acontece. O que Kardec falou alguns anos atrás aí, tá certo que era naquele tempo. Prevalece. Prevalece, ok. Muito bom. E aí, então, e essa colheita é essa aí, o nome que a gente pode dizer é o que você acabou de dizer. Isso, é lá espiritual, não é aqui na Terra, não. Tá. Não vai aparecer nenhum anjo com a ceifa na sua casa dizendo, fulaninho, você não, claro. Vai... Então, realmente, isso aqui, porque, por nossos conceitos, nós somos muito, eu, pelo menos, somos limitados aqui, a maioria de nós, somos todos. Nessas visões. O que eu posso ver é que é um planeta maravilhoso. Quando eu vejo outros, não conheço outros, mas esse que a gente alcança aqui através do Hubble e tudo isso aqui, a gente nunca se aproximou. O planeta Terra é maravilhoso, a sua fauna, a sua flora, isso aqui é maravilhoso ao nosso ponto de vista. Então, merece realmente seres que possam fazer disso aqui, mais maravilhoso ainda, fazer realmente isso aqui um paraíso ao pé da letra. Então, aí começa esse negócio que também usa-se o nome espírita, que é bem espírita, que é do Kardec, que codificou o espiritismo,
o planeta passa a ser verdadeiramente, essa história tem fundamento ou não? Tipo, deixa de ser de provas e expiações para planeta de regeneração. Tem sentido um negócio desse? Total. É isso mesmo. Então resta nos esperar. Então, quem for embora. Já estamos no processo seletivo, então? Quem for embora já está nesse processo seletivo. Já vai? Desde 1989. Porque a vida de Jesus não vai transformar quem é bandido em gente boa. Não é assim. Não vai transformar quem é mau caráter em bom caráter. Não é assim. Mas a roda de Sansara continua, então? Infelizmente ou felizmente, sim. Tá. Segundo os Espíritos, no Apocalipse, lá no capítulo 11, quando você percebe que é iminente o toque da sétima trombeta, óbvio que isso é metáfora, né? Tá. Aí tem uma hora que o Apocalipse diz, e fez-se silêncio, aliás, no céu por cerca de meia hora após o toque da trombeta. Essa meia hora, aí o próprio Apocalipse explica, é para dar tempo a que o ímpio, para que o santo se santifique mais ainda, para que o justo se justifique mais ainda, e para que o ímpio cometa mais iniquidades, porque cada um tem que se definir diante das regras do livro da vida. Então, essa meia hora antes da vinda de Sofia é o tempo que nós estamos vivendo agora. Tá? É metáfora também, essa meia hora? É metáfora. Claro, né? Mas seria o tempo das nossas vidas. Então, assim, é todo um jogo que a gente tem que viver, cuidar da própria vida e, em tese, deve acontecer. Tá. Agora, não falta muito para a gente terminar a conversa, mas eu quero focar no Enoque. Legal, foi muito esclarecedor. Enoque, não é possível que um trabalho desse, por mais maldade do ser humano, não é possível que um trabalho desse tenha se perdido. Onde está, ou existem publicações onde possa se recuperar, ou onde esteja muitas das coisas que Enoque deixou escrito, 300 livros, cara. 300 livros, você não falou de quantas páginas, né? Estamos falando de... Eram pequenas, não eram muita coisa, porque nessa época... De qualquer forma... Não é livro no sentido isso, que hoje claro, eram pergaminhos, coisa e tal, né? Perfeito. Mas, assim, parte dos livros que eu estou produzindo recuperam essas notícias de Enoque. Tá. Os amigos que estão por trás... No lado tá, quais são esses livros? Já estão prontos? Quais são os livros prontos que já têm parte disso? Dos 48 que eu lancei, tem pelo menos uns 30 falando de Enoque. Ótimo, tá. Então falando tá legal. Abertamente de Enoque. Ótimo, então muito bom. É bom saber. E a cronologia disso? Como é que o leitor que queira agora, despertou interesse agora? Vou ler as publicações do Elan, que são N publicações, dezenas. Por onde eu começo? É uma boa pergunta. Mas... então. Você pega lá. Talvez quem quiser ir logo para um aspecto mais profundo deve ser o drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, o drama terreno de Javé, Sofia e os Logos Criadores, o quarto Logos. Sofia e os Logos Criadores, nós fizemos um programa, inclusive. Eu não sei se você lembra. Está aí, para quem vocês reassistam aí no YouTube, pessoal. Então, assim, são vários livros. E fora os que ainda, se vida esse corpo tiver, vão ser lançados ainda. São centenas. Tá vendo? Olha o seu Enoque. Eu apresento para os senhores aqui o senhor Enoque, Rogério de Almeida Freitas, vulgo Enoque. Só um trabalho. Estou brincando. Não, mas é que quem não vive para servir não serve para viver. A gente sabe que a gente é instrumento, né? Qualquer um. Muitos são instrumentos sem saber que são, né? Então isso é bacana. As pessoas têm que servir, têm que trazer o que está. Temos que trazer de volta a ousadia, né? Já está aí. A Biblioteca de Alexandria também, que destruíram nada, está tudo por aí, né? Isso aí, mas só que a gente fica acreditando nessas historinhas
E a gente não vai atrás. Se não vai atrás, a gente o que é? Fica aí os subjugados, somos subjugados e ficamos assim. E realmente volta aí, acontece o grande evento e vai alguém para o inferno por engano, Elan? Hã? Acho que não. Você acha que não? Né? Pô, de repente, uma pessoa ingênua que não acredita, por exemplo, em alguma coisa, como é que fica essa história no hipotético no julgamento? Como é que fica? Ele é lido como? Pela cabeça ou pela alma dele? Pelo coração, não é a cabeça. Coração. Nós somos. O grau de exigência que os espíritos comentam é muito modesto. Porque se fosse exigido muito, o problema seria terrível para todos nós. Não tenha dúvida, eu não tenho Então, dúvida. assim, não é questão de cabeça, é questão de coração. Basta ser tendente ao bem. O que você acredita ou deixa de acreditar, isso não tem nenhum problema. O que vale é o amor, a decência que a gente amealha no próprio coração. A própria ciência do mundo hoje já sabe medir o campo de expansão vibratória de um cérebro funcionando e o campo de expansão vibratória de um coração pulsando. O campo do coração é muito maior do que o do cérebro. Porque, mesmo metaforicamente falando, né, mas os nossos sentimentos e emoções, nem todo mundo nasce, a maioria das pessoas que nascem na Terra não tem acesso nem à educação. Então você não pode exigir, ninguém pediu para existir, a gente já se vê existindo. Né? Isso. Por isso que o livro que eu escrevi, chamado Favor Divino, nós estamos fazendo um favor, entre aspas, a Deus, está existindo, e é o contrário do que as religiões falam. Mas, assim, num mundo em que quase ninguém tem acesso à educação, você vai exigir o quê, em termos de cabeça? Agora, todos nós, entendo a educação ou não, temos bondade ou maldade no nosso coração. Somos tendentes ao bem ou à estupidez. Isso aí é que é medido. A gente sendo minimamente tendente ao bem, é como se fosse um termômetro que mede a temperatura amorosa de um ente espiritual. Quando o marcador dá um pontinho do bem já está resolvido. Mas o problema é que a maioria dos seres humanos se tornaram monstruosos. Né? Nós, além de enferrujarmos o nosso cérebro com narrativas malucas, com fake news e com verdades inapropriadas que nada são de realidade, mas que a gente apropria como se fosse, e quando a gente seca o coração e se permite roubar o que é de uma comunidade, o que é de muitos, quando você começa a ser um elo que atrapalha o processo da vida, e você não tem vergonha, e você fazer isso uma vez ou outra perdida, vá lá, todos nós somos humanos. Agora, você se tornar um profissional de sugar os recursos que movem a vida de um planeta, isso é trágico. Aqui ninguém percebe, mas na espiritualidade se percebe. Lá a gente não disfarça, então, desse ponto é complicado. E aí eu finalizo a nossa conversa com a seguinte pergunta. Baseado nisso tudo que você falou e tudo isso que nós falamos na nossa conversa de hoje. Me fala sobre esse hipotético, verdadeiro, sei lá, a terminologia que o terráqueo conhece. Senhor do karma. É o cara que decide, é o cara que está lá, é o teu juiz lá é o STF cósmico ali. Existe Senhor do karma? Quem é que vai fazer essa triagem? Existe uma ficha, existe um fichário, existe não sei o quê. Como é que é feito isso? Não. Vamos desmistificar e desmitificar isso também. Para os demos, tá? Para os seres que vivem nesse universo vizinho, como eles não morriam e de repente começaram a morrer, então nas mitologias surge essa questão de alguém avaliar, porque todos eles são dementes. Mas Adão e Eva romperam exatamente com esse fator. Desculpem a palavra que eu vou usar. Os seres humanos eram autistas antes de Adão e Eva. E, de repente, houve E esse autismo foi, entre aspas, trabalhado e a percepção do bem e do mal, ou do certo e do errado, foram disponibilizados no íntimo da consciência humana. Então, nós próprios
não precisamos mais de ninguém nos julgar em relação a esse tipo de coisa. Mas, repito, não é aqui na Terra. Quando eu posso ser o mais falso dos homens, ter um discurso enganador, engano muita gente durante muito tempo. Mas quando esse corpo morre, o meu eu mostra todas as mazelas. Esse não esconde nada. Não precisa nem o senhor do karma para olhar e dizer, cara, Ok. que vergonha. Então, para nós humanos, não funciona com o senhor do karma, não. Quando a gente faz mal a muita gente, quando esse corpinho morre e o seu eu continua a existir, aí vê lá 50 pessoas, 5, 1 milhão, jogando coisa em cima de você, lhe chamando, aí você nota que não tem senhor do karma, coisa alguma. Aham. É a velha lei de Buda, o que saiu de você volta para você, ou agora ou mais tarde. Maravilha, Aí olha. seu espírito é puxado por uma questão de ressonância e você vai, entre aspas, num elevadorzinho, com uma luz se O acende. famoso elevador luz do prédio, o prédio que você o andar que você Aquele faz, só que prédio. aqui você não foi para cima, você foi para um subsolo. Aí. Entendi. Pô. Olha, tem que tomar cuidado, hein? Meu irmão, foi maravilhoso hoje. Mais uma vez, muito obrigado, rapaz. É gostoso ter esse tipo de conversa, porque é uma conversa que preenche, né? A gente sabe que não tá jogando o que chamam de conversa fora, né? Então, isso vai fazer bem para muita gente, o que nós falamos hoje aqui. Eu te agradeço e aguardem mais uma próxima oportunidade. Você sabe que você tem cadeira cativa aqui, né? E vira e mexe sempre que sua agenda o permita, né? A gente sabe que é uma agenda concorrida. Espero tê-lo de volta em breve. Um fraterno abraço, meu querido irmão, e obrigado mais uma vez. Obrigado, Eustáquio. Um grande abraço para você e para todos os que, com paciência. Paciência é nada isso aí. Desculpa. Um grande abraço, meu irmão. Um grande Valeu, abraço. querido. Um abraço. Tchau. Gente, como é bom, né, conversar. Às vezes a resposta que a gente ouve fala, opa, isso não bate com o meu ser, não é isso que eu penso, não é isso que eu acredito. Mas aí se você deixar de ser teimoso, você fica humilde, ninguém está olhando, então você não precisa ter vergonha de ficar humilde. Está sozinho na tua sala, no banheiro, seja lá onde for, pensa, puxa, ele falou isso, mas eu sou contra, mas deixa eu ponderar o que ele falou. Então é assim que a gente tem que agir, não só com o que a gente ouve do Orlando, Jorge, seja lá quem a gente traga para o programa, ou que a gente ouve na rua, saber filtrar e ser humilde de abrir mão. Se alguma coisa te desperta, seja humilde, vai atrás, questione, pergunte. Termine com a ignorância, do verbo ignorar, desconhecer. Quem é que não quer saber? É isso, gente. Muito bom, preenchido. Eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau, até a semana que vem.